Bom dia a todos, boa tarde, depende do país. Eu sou Pedro Gilberto Gomes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, e venho aqui para falar com vocês hoje sobre o tema das redes sociais, da digitalidade, das redes digitais e a universidade. Nós dissemos, mudam-se os tempos, mudam-se as universidades. Antes de começar, uma saudação muito fraternal aos amigos da Suécia, o Göran Bolin, aos amigos da Universidade Federal de Santa Maria e todos os demais da Unicinos que nos acompanham neste seminário. Eu quero falar nesta relação da universidade com as redes digitais, porque creio que é um momento central, né, na nossa história que estamos vivendo agora. E na esfera do ensino superior, vem se inserindo os condicionamentos da tecnociência, enquanto persevera uma busca de estabelecer a imbricação indispensável entre essa tendência da tecnociência com as chamadas ciências humanas. Vivemos hoje o que se convencionou chamar de sociedade da informação, em que as tecnologias digitais impõem os seus sempre atualizados componentes para pensar ao agir e ao atuar das pessoas. Todos aqueles que nasceram hoje, logo manusearão smartphones, iPads, etc. Crianças, jovens, adultos, já não conseguem viver em seus dias sem eles. Tudo é fotografado, gravado, registrado, ao mesmo tempo em que os sites de pesquisa e as redes sociais contaminam a vida da juventude que não consegue prescindir das tecnologias digitais. Desenvolve-se cada vez mais e em maior número projetos das chamadas cidades inteligentes, as smart cities, pois já ultrapassamos a fase dos agora banais elevadores inteligentes. A vida do cidadão vai se organizando em função dessas tecnologias, e a configuração social está desenhada em função e a partir do contexto de cidades inteligentes. A pergunta nossa é, afinal de contas, por que essa referência dentro desse seminário? O que tem a ver aqui a universidade? Eu creio que a importância disso é porque a universidade, que é uma cidade de geração de conhecimento e da sua transmissão, é convocada a se posicionar frente a essa realidade e a avançar nesse sentido. Pois, homologamente à concepção das smart cities, hoje se adianta a ideia dos smart campus. A universidade aplicando tecnologias digitais para conectar de forma eficaz e acelerada todas as necessárias relações com a comunidade universitária, isto é, os multiprocessamentos na gestão, o ensino e a pesquisa. Sistemas operacionais em TI para administração e gestão, sinalizações, câmeras, redes online, estão a fazer parte da vida no ambiente das instituições de ensino superior. Enfim, é a presença da chamada inteligência artificial.
Deve-se considerar, entretanto, que há aqueles que mantêm reservas quanto à adesão definitiva e integral das instituições à digitalidade. Alegam que existem realidades essencialmente humanas que não são contempladas pela tecnologia digital. Para eles, nada substituiria a presença do indivíduo, a participação, tal como tem sido feito até agora. Menciona, inclusive, o risco da perda de identidade individual das pessoas. Os debatedores sobre esses contraditórios perfilam-se entre os mais renomados pensadores. Com respeito a esta questão da perda da identidade, porque a participação nas redes sociais exige que cada vez eu esteja atualizando o meu Twitter, o meu Facebook, o meu Instagram, dizem que eu atualizo, logo não existo. Né? Com efeito, o projeto de digitalização entranha problemas que devem ser enfrentados pelas instituições de ensino superior. Não basta investir maciçamente em tecnologias e no desenvolvimento ou compra de instrumentos ou aplicativos. É insuficiente pensar as tecnologias digitais apenas como instrumentos mais elaborados para serem usados no fazer pedagógico e científico. Um Smart Campus é mais do que o mero uso de dispositivos tecnológicos de comunicação e informação. Assim, a estrutura tecnológica deve ser atualizada, enquanto os processos antigos são superados, ou seja, o instrumental deve sair da idade mecânica para os compatíveis com a nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, deve-se atentar para o fato de a tecnologia não ser neutra. Não estamos apenas diante de dispositivos sofisticados, mas estamos diante de algo que requer um novo modo de pensar e de ser. Um Smart Campus será fruto da criação de um ambiente sistêmico e complexo, em que todas as iniciativas sejam integradas e que reflitam uma nova ambiência para além dos dispositivos tecnológicos. Pode-se dizer que um campo digital não é fruto de uma universidade inovadora, mas consequência de uma universidade inserida num ambiente de inovação. A inovação não é consequência de uma ação, mas de inserção na própria inovação. A inovação conforma a universidade ao mesmo tempo em que por ela é conformada. Um evento inesperado veio acelerar esse processo de transformação. A pandemia do Covid-19, que trouxe o imperativo do isolamento social. As universidades não estavam preparadas. Aliás, a humanidade não estava preparada. E esse Covid essa pandemia veio trazer para nós a consciência de uma série de crises e de carências que temos. E uma das carências fundamentais que temos, mais do que a carência da saúde, é a carência de ideias, a carência de pensar. A universidade se viu diante desse imperativo, se viu na necessidade de uma hora para outra se adaptar a essa nova realidade, onde
os protocolos diziam que nós tínhamos que manter o distanciamento social. As aulas presenciais foram suspensas e as instituições de ensino foram intimadas a imediatamente repensar as suas ações pedagógicas, criando-se processo de ensino-aprendizado presencial à distância. Veja o conceito. É presencial, mas é à distância, numa realidade das redes digitais. As aulas passaram a ser ministradas síncronas no ambiente digital. Os campi, por enquanto, estão desertos. Aqui no Brasil, nos outros países, mesmo na Europa. Os protocolos severos quanto à sua utilização para pesquisas, experimentos, estágios e práticas foram colocados em prática pelas instituições. Todas as classes teóricas estão online. O que significa isso? Que consequências terá isso para a vida da universidade? E quando a pandemia passar, o que acontecerá com as universidades? Acredito fortemente que não voltarão ao estágio anterior, mas sim se apropriarão das descobertas e experiências deste tempo para projetar novos modelos pedagógicos. Todavia, o fazer da universidade não se restringe à transmissão de conhecimento. Mais do que isso, ela é o locus da produção de conhecimento, do qual, sem dúvida, surgirá a inovação. A injunção de novos processos pedagógicos com reinvenção do modus faciendi da pesquisa será fundamental para a concretização do espaço do Smart Campus. Portanto, nesse sentido, é importante ter presente que, veja, não é uma instrumentalização pura e simples. É algo mais fundamental para nós. É a criação de uma ambiência distinta. É um adaptar-se à realidade que está aí. Assim como no início da humanidade, com a invenção da escrita, tudo mudou, e não dá para voltar à fase, eu não posso deixar de ser alfabetizado. Assim também agora, nesse segundo decênio do século XXI, nós estamos experimentando essa revolução digital, que é um salto quântico na história da humanidade. Temos aqui algo que diz, é um estágio que chegou à humanidade que poderá avançar e não recuar. Mas não recuará. Ele avançará. E avançará justamente numa velocidade que ainda não imaginamos. Podemos dizer que atualmente estamos apenas levantando a fímbria do manto que cobre o futuro. Futuro construído agora, mas futuro também como expectativa que eu trabalho. Então, esse, no meu entendimento, que eu trago para vocês aqui, é esta visão de uma nova ambiência sendo criada, transformando toda a sociedade, mas também transformando profundamente as universidades, as relações humanas. Isto é que é fundamental. Se nós não pensarmos adequadamente esta realidade, provavelmente, como universidade, estaremos ficando aquém da missão que nos exige. Estaremos ficando não
compreendendo e não cumprindo aquilo que se nos pede hoje. É isso que eu queria trazer para vocês nesse nosso debate, nesse seminário, né? Mais uma vez saudando o companheiro também que estará falando, o Yoram Bolim, para que nós, como comunidade, como comunidade universitária, como mundo acadêmico, possamos pensar essa nova ambiência que hoje se cria. Muito obrigado a todos, obrigado pela sua atenção e que tenhamos todos um bom debate. Muito obrigado.